Josué, do capítulo 11 ao capítulo 13. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Acsaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerote, na baixada, e nos planaltos de Dor ao ocidente, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, ao eteu, ao perizeu, ao jebuseu na região montanhosa, e ao eveu ao pé do Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, eles, com todos os seus exércitos, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis, reunindo-se, vieram e juntos se acamparam às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, pois amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos diante de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. Josué, pois, com toda a gente de guerra, sobreveio-lhes de repente às águas de Merom, e deu sobre eles. E o Senhor os entregou na mão dos israelitas, que os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispá ao oriente. E feriram-nos até não lhes deixar nem sequer um. Fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. Naquele tempo, Josué voltou e tomou a Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos estes reinos. E passaram ao fio da espada a todos os que nela havia, destruindo-os totalmente. Nada restou do que tinha fôlego, e a Azor ele queimou a fogo. Josué, pois, tomou todas as cidades desses reis, e a eles mesmos, e os passou ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Contudo, quanto às cidades que se achavam sobre os seus altos, a nenhuma delas queimou Israel, salvo somente a Azor. A essa Josué queimou. Mas todos os despojos dessas cidades e o gado tomaram-nos os filhos de Israel como presa para si. Porém feriram ao fio da espada todos os homens, até os destruírem. Nada deixaram do que tinha fôlego de vida. Como o Senhor ordenara a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Não deixou de fazer coisa alguma de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, Josué tomou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Negebe, e toda a terra de Gósen, e a baixada, e a Arabá, e a região montanhosa de Israel com a sua baixada, desde o monte Alaque, que sobe a Seir,
até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. A todas tomaram à força de armas. Porquanto do Senhor veio o endurecimento dos seus corações para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem destruídos totalmente, e não achassem piedade alguma, mas fossem exterminados, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e exterminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe, de toda a região montanhosa de Judá e de toda a região montanhosa de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Não foi deixado nem sequer um dos anaquins na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim, Josué tomou toda esta terra conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança a Israel, pelas suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram, do Jordão para o nascente do sol, desde o vale de Arnon até o monte Hermon, e toda a Arabá para o oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e que dominava desde Aroer, que está à borda do vale do Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro Jaboque, termo dos amonitas, e a Arabá até o mar de Quinerote para o oriente, e até o mar da Arabá, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e no sul abaixo das faldas de Pisga, como também o termo de Og, rei de Basã, que era do restante dos Refaíns, o qual habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Baçã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir. E Josué deu as suas terras às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, isto é, o que havia na região montanhosa, na baixada, na Arabá, nas faldas das montanhas, no deserto e no Negebe, o Eteu, o Amorreu e o Cananeu, o Perizeu
o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maqueda, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lassaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron Merom, o rei de Aksaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão do Carmelo, o rei de Dor no outeiro de Dor, o rei de Goim em Gilgal, o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Era Josué já velho e avançado em anos, quando lhe disse o Senhor: Já estás velho e avançado em anos, e ainda fica muitíssima terra para se possuir. A terra que ainda fica é esta: todas as regiões dos filisteus, bem como todas as dos jeruseus, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se tem como pertencente aos cananeus. Os 5 chefes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu e o Ecroneu. Também os aveus. No sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que pertence aos sidônios, até a Feca, até o termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os habitantes da região montanhosa desde o Líbano até Miserefote Maim, a saber, todos os sidônios. Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra a Israel por herança, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já haviam recebido a sua herança do Jordão para o Oriente, a qual Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado, desde Aroer, que está à borda do vale do Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos amonitas, e Gileade, e o território dos Jesureus e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Baçã até Salca, todo o reino de Og em Baçã, que reinou em Astarote e em Edrei. Ele era dos refaíns que ficaram, pois que Moisés os feriu e expulsou. Contudo, os filhos de Israel não expulsaram os Jesureus, nem os Maacateus,
os quais ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como lhe tinha dito. Assim, Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias. E foi o seu território desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto junto a Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibom, Bamote Baal e Bet Baal Meon, Jaza, Quedemote e Mefaate, Kiriataim, Sibma e Zerete Saar, no monte do vale, Bet-peor, as faldas de Pisga e Bet-gesimote, todas as cidades do planalto e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu juntamente com os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Sion, que moravam naquela terra. Também ao adivinho Balaão, filho de Beor, os filhos de Israel mataram a espada, juntamente com os demais que por eles foram mortos. E ficou sendo o Jordão o termo dos filhos de Ruben. Essa região, com as suas cidades e aldeias, foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias. Também deu Moisés herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu território Jazer e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos amonitas, até Aroer, que está defronte de Rabá, e desde Esbom até Ramá Mispe, e Betonim, e desde Maanaim até o termo de Debir, e no vale Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, resto do reino de Sion, rei de Esbom, tendo o Jordão por termo, até a extremidade do mar de Quinerete, do Jordão para o oriente. Essa região, com as suas cidades e aldeias, foi a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias. Também deu Moisés herança à meia tribo de Manassés, a qual foi repartida à meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território desde Maanaim, toda a Bassã, todo o reino de Og, rei de Bassã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bassã, 60 ao todo, e metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og, em Bassã, foram para os filhos de Maquir, filho de Manassés, isto é, para a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas planícies de Moabe, do Jordão para o oriente, na altura de Jericó. Contudo, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como lhe tinha dito. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web.
www.compartilhandonaweb.com.br. Ministério Compartilhando.